Olá, começa agora o programa Checkmate, uma parceria da TV Universitária e do Departamento de Comunicação Social da UFRN. E agora chegou o momento de você conhecer quem é o entrevistado e o tema de hoje. Confira. Nivaldo Freire, conhecido como Mestre Arrepio, é potiguar, natural de João Câmara, município da região agreste do estado. É formado em pedagogia com especialização em psicomotricidade. Aos 9 anos, teve o primeiro contato com a capoeira e até hoje se dedica a essa arte. O mestre construiu há 4 anos o Memorial da Capoeira, no bairro de Cidade Nova. O local abriga obras artísticas da história do Brasil e da capoeira. Além disso, oferece gratuitamente cultura e educação para toda a comunidade da Zona Oeste de Natal. Seja bem-vindo ao nosso programa, Mestre Arrepio, Nivaldo. É bom tê-lo aqui no estúdio da TVU para conversar um pouco sobre o Memorial da Capoeira. Legal. É importante estar aqui participando desse programa Checkmate. Já assisti algumas vezes e eu acho ter essa oportunidade de a gente estar aqui esclarecendo um pouco sobre a história e a origem da capoeira, para a gente que faz o Memorial da Capoeira, a capoeira aqui do Rio Grande do Norte, com certeza é importante estar aqui nesse momento. E para ajudar a entrevistá-lo, eu conto aqui no estúdio com a presença dos alunos do curso de Comunicação Social. São eles: Aécio Oliveira, Diane Ceribelli, Michele Ariadne e Vini Kestel. Mestre, então a capoeira, a gente viu aqui na sua participação com o VT, um pouco do seu trabalho já, mas eu queria saber o que é a capoeira finalmente? É um jogo, é uma dança, é uma luta? Na verdade, a capoeira ela surgiu como uma expressão de luta, né? Porque os negros usavam o corpo como uma forma de luta para chegar aos objetivos que era chegar até o quilombo, né? Para ter uma vida em liberdade. E a partir daí, teve toda a partida, né, da Lei Áurea, né? Para até a capoeira hoje ela se tornar patrimônio do povo brasileiro, teve todos uns disfarces, onde por muitas vezes ela se disfarçou de dança para poder estar inserida na sociedade. Porque até então, 2 anos após a abolição, em 1890, a capoeira se tornou um crime. A prática no caso, que era a luta dos negros, até então não tinha um nome como capoeira, era apenas a luta dos negros. Mas por os negros eles passarem a morarem nas capoeiras, eles eram conhecidos como os capoeiros. E em 1890, o governo Marechal Deodoro da Fonseca, né, entendia que os negros, eram muitos negros nas ruas, nas principais cidades, né, Rio de Janeiro, Salvador. Recife, Salvador, e eles chegavam em forma para sobreviver e saqueavam, roubavam, faziam umas desordens. Então o governo tinha que encontrar um meio de minimizar a quantidade de negros nas ruas. E os negros eram conhecidos como os negros capoeiros. Então eles andavam em Malta e sempre eles provocavam desordem na cidade. Então, mas proibir aquela luta era uma luta muito perigosa. Mas que luta era essa? Que até então a capoeira não tinha um nome. Era a luta dos negros, mas era dos negros capoeiros. Então, para entrar no Código Penal, tinha que ter um nome. Então, foi a luta dos capoeiros. Então, aquela capoeiragem, né, se tornou um crime, de 1890 até 1937. Então, nesse período aí, quando foram 47 anos de criminalidade, por várias vezes ela se disfarçou de dança, né, para que ela pudesse estar inserida na sociedade sem ser um crime. E por muitas vezes ela ocupou espaços, né, que nem hoje as pessoas às vezes ainda tentam fazer essa migração. Também. E de uma certa forma, por ser um crime, ela já era marginalizada, né? E aí os capoeiristas utilizavam muito os terreiros de Umbanda para poder se disfarçar, porque até então a Umbanda é uma religião, né? O Candomblé é uma religião. E a religião a religião do negro não era proibido. E a capoeira era proibida. Então eles faziam uma permuta. Eles tocavam para o pessoal da Umbanda e depois eles faziam uma capoeira. E assim foi. Então ela foi se disfarçando ali um pouco de dança, uma luta disfarçada de dança, até 1937. Em 1937, o então governo de Getúlio Vargas, a capoeira, que era a Lei Sampaio Ferraz, foi revogada e a capoeira sai do Código Penal e começa a ser inserida em todos os estados brasileiros, se transforma num esporte nacional brasileiro e foi crescendo assustadoramente, né, ocupando todos os espaços da sociedade, até 2008. Né? Então, em 2008, a capoeira já estava em mais de 150 países. Mas de onde é a capoeira? Né?
Então ela foi crescendo assustadoramente e as pessoas não tinham entendimento. Tudo que vem do negro, as pessoas associavam à questão da África. Se veio do negro, veio da África. Mas a verdade é que a capoeira ela não veio da África, ela surgiu no Brasil. Então a capoeira, até a palavra capoeira vem da língua tupi-guarani, né? Então a capoeira, o significado da palavra capoeira, até bem antes da última reforma da língua portuguesa, significava o descampado, aquele mato baixo, mato ralo, né, que tem hoje ainda muita gente dos municípios aqui ainda tem as capoeiras, que tinha a galinha de capoeira, que é criada nas capoeiras. E ali a capoeira, quando ela vem da língua tupi-guarani, era quando os índios construíam as aldeias, né, ali nas capoeiras. E os negros construíam os quilombos, né, tudo nas capoeiras. Né? Então, a palavra, o significado é isso aí. Após agora a última reforma da língua portuguesa, aí saiu o significado da palavra capoeira, é luta criada pelos negros no período da escravidão. Então, então teve toda essa mudança nesse período, essa passagem da capoeira pelo Código Penal, que levou justamente cada vez mais a funilar e as pessoas entender que a capoeira, de fato, essa capoeira que é conhecida, a capoeira que é praticada, é uma capoeira brasileira. A questão da luta corporal, que o negro tem, lógico, quando eles chegavam aqui ao Brasil, eles já tinham a sua forma de luta, de liberdade, né, de lutar, porque eles eram escravizados desde a África. Então, a luta, tem uma diversidade muito grande de várias lutas, principalmente no sul da África, tem uma aldeia, que me foge o nome da aldeia agora, mas que para o jovem, para se tornar adulto, eles têm que se lutar os dois, entre eles, aí aquele que consegue vencer, e a luta eles é de mão, só pode bater com as pernas, de mão amarrada. Então, aquele que só pode atingir a cabeça, o chute. Então, aquele que consegue vencer se torna adulto. Então, essas expressões de luta já se vêem desde muito tempo, mas não era a capoeira. Assim que tem a dança do negolo, que é outra dança também muito parecida com a capoeira, mas não é. É igual a gente comparar as formas de expressões corporais, o tango, né, e o forró. São uma dança, né, meio que parecida ali, o mundo dos passos, a coreografia, mas é um casal que dança ali, mas tem dominações diferentes, tem, né? Ok. Mestre, é diferente um do outro. A gente outro. tem uma pergunta que vai ser feita agora pelo nosso colaborador e aluno, Aécio Oliveira. Olá, mestre, prazer conhecer. Você como pedagogo, como você compreende a capoeira na formação de uma pessoa? Qual a leitura que você faz sobre a arte na formação de... Isso, muito importante, bem importante essa pergunta aí. Hoje a capoeira ela é uma forte ferramenta de educação, né? Hoje trabalhar a capoeira dentro desse contexto educativo, ela agrega muito, a roda de capoeira, ela agrega muitos valores importantes para se trabalhar. E ver a capoeira hoje como uma ferramenta de educação é justamente essa questão, porque a própria capoeira, para você começar a praticar a capoeira, para você começar a entender a capoeira, você faz um resgate da própria história do nosso país para você entender melhor a capoeira. Então isso já passa a ser uma parte educativa. E o indivíduo ele se identifica com a capoeira, seja pela musicalidade, seja pela, né, o ritmo, a parte histórica, a parte prática, né, o contingente histórico que a capoeira tem. Então isso é importante para que a capoeira ela se torne uma ferramenta de educação. Na parte pedagógica, na organização da capoeira, existe todo esse contexto pedagógico na roda de capoeira, desde a formação dos instrumentos, né, a formação da roda, as regras que se tem dentro de uma roda de capoeira. Então isso é muito importante e eu vejo ela nessa questão da formação do indivíduo, porque a partir do momento que o capoeirista, você passa a fazer a capoeira, você começa a respeitar as regras colocadas dentro da roda, né? Existe a hierarquia do mestre. Tudo isso entra em jogo, né? Isso, é um jogo. O respeito, o companheirismo. Isso, justamente. Então, o indivíduo ele começa a respeitar o mestre como uma figura né, que predomina ali, que coloca as regras, você começa a respeitar o berimbau, você começa a respeitar o colega, você começa a respeitar o seu posicionamento dentro da roda. Então, tudo isso é educativo, tudo isso é pedagógico. Então, o indivíduo ele começa, muitas vezes, dentro dos projetos sociais, a gente trabalha muito isso, porque muitas vezes o indivíduo ele não tem isso nem dentro de casa. Esse respeito, essa visão, quando ele vê o mestre, a postura do mestre, que muitas vezes a gente tem que respeitar, né, nossos pais, né, uma hierarquia dentro da casa, existe toda uma hierarquia dentro da casa, do pai, da mãe, do irmão mais velho. Isso encontra-se na roda de capoeira. O mestre, o contramestre, o professor, o monitor,
o aluno mais antigo e assim sucessivamente. Então, isso é bem educativo, onde as pessoas se encontram dentro dessa realidade aí, de se ver se educando pela capoeira. É uma filosofia de vida também nessa resposta. Uma pergunta com a Diane Ceribelli. Pode fazer, Diane. Nós sabemos que a capoeira normalmente é praticada por homens, mas assim, existem, aliás, como é vista a participação de mulheres dentro da capoeira e se existe alguma mestra capoeirista aqui no Rio Grande do Norte? Sim, hoje a capoeira não é só praticada mais por homem, né? Existem várias mulheres no Brasil e no mundo todo praticando a capoeira. E aqui no estado a gente temos grandes mestres de capoeira. As mestras da capoeira, que eu posso citar a mestra Paulette, a mestra Xirra, a mestra Sandra, né? São as mestras aqui que representam hoje o estado, né, com viagem para o exterior, e representar a parte, né, feminina na capoeira. Então eu acho que hoje a capoeira não mais ela é praticada só pelos homens. A partir da finalzinho da década de 70 para 80, já se tinha mulheres praticando capoeira aqui no estado e em outros estados aqui do Brasil. E da forma que a capoeira foi chegando no exterior, já chegou com uma aceitação muito grande das mulheres, né? Hoje a gente tem grandes mulheres capoeiristas em Israel, que você vê elas fazendo movimentos de capoeira, muita coisa assim, pessoas dizem, nem os homens conseguem fazer esses movimentos assim. Então a capoeira chegou no mundo de uma maneira muito aberta, sem essa discriminação sobre homem, se é um esporte para homem ou para mulher. Hoje aqui no estado a gente temos várias mulheres praticando e temos várias mestres de capoeira, como eu citei essas três aí, que são umas referências aqui para o estado. Porque isso realmente é bastante interessante. Hoje a capoeira, há muitas vezes as mulheres procuram a capoeira como uma atividade física, como aeróbica, né? A própria ginga da capoeira ela trabalha muito a musculatura, né, do quadril, do bumbum, da coxa, panturrilha, que é uma expressão de movimento aeróbico. Então, muitas vezes as mulheres procuram a capoeira pela parte estética, né? Que a capoeira, isso é um dos valores da capoeira que hoje está sendo muito bem trabalhado, não só no Brasil, como também fora do nosso país. Ok, Mestre Arrepio, a gente vai fazer um intervalo e você de casa não saia daí, já já a gente volta com o segundo bloco do programa Checkmate. Até lá!